Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje nesse nosso evento. Nosso evento é um debate, uma conversa, sobre precarização do trabalho docente. Bom, a pandemia chegou, pegou um pouco todo mundo de surpresa, e hoje, então, a gente vem conversar principalmente sobre questões jurídicas e aspectos legais sobre o trabalho docente nesse período aí tão conturbado de isolamento social, de cuidado com a saúde que a pandemia exige da gente. Eu estou aqui hoje com a doutora Karina de Mendonça Lima, ela é advogada do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro, e com o doutor Júlio Canelo, que é advogado da assessoria jurídica da Associação dos Docentes do Cefet do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, eu agradeço em nome da frente dos professores que nos veem, nos assistem, pela presença de vocês, pelo tempo, pela disponibilidade. Inicialmente, a gente teria também a participação do Dr. Ítalo Pires Aguiar, que é advogado do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP, mas, felizmente, hoje ele está numa reunião justamente do CEP e ele não vai poder estar aqui conosco. É uma pena, já que certamente o Ítalo teria muito a contribuir no debate. Mas, de todo modo, a gente está aqui em ótima companhia com os doutores Karina e Júlio. Bom, pessoal, como eu disse, a pandemia chegou um pouco aí de supetão, né, sem avisar. Ela pegou de surpresa o Brasil e o mundo, e a verdade é que o direito, uma particularidade do direito, ele vem sempre um pouco atrasado. Ele não dá conta de prever eventos como esse. Bom, junto com a pandemia, chegaram também algumas medidas de prevenção, como a quarentena e o isolamento social, o que levou também ao fechamento das escolas, dos locais de trabalho e toda uma reconfiguração das relações de trabalho, né? Uma verdadeira loucura. Então, a gente viu, de repente, do nada, a gente acabou se vendo numa situação em que a gente está em casa e, no entanto, a gente está trabalhando. Todo mundo foi, então, posto, todo mundo que pôde, né, foi colocado nessa situação de um teletrabalho. Na educação, o teletrabalho ele também foi implementado, mas sob uma figura meio nova, inovadora, do tal do ensino remoto. Inicialmente se falava em EAD, um ensino à distância, e depois se viu que não era exatamente EAD, mas sim uma nova modalidade de ensino, que a Constituição, enfim, a legislação, as regulamentações da educação não previam. Bom, então a gente está nessa situação um pouco diferente e também difícil, e em função dessa nova configuração do trabalho, a gente se vê numa situação também, às vezes, de perda de alguns direitos, ou então de muita pressão e assédio por parte dos patrões, enfim, dos chefes, das chefias imediatas, com relação a esse novo tipo de trabalho que não é regulamentado. Então, por um lado, é verdade que o direito e as leis não poderiam prever a pandemia, mas, por outro, também a gente não pode aceitar que a pandemia seja usada como falso pretexto para a perda de direitos. E aí a gente viu recentemente a implementação, a aprovação de uma nova lei, a Lei Complementar 173, que, entre outras coisas, determina que não seja contado prazo, tempo para benefícios do nosso trabalho, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, quinquênios, triênios e por aí vai. A gente também tem um outro exemplo, que é o caso especificamente do Estado do Rio de Janeiro, que é o caso do regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro está num regime novo de recuperação fiscal que prevê também algumas medidas, como, por exemplo, que não que os enfim, que prevê uma série de compensações, entre elas que os servidores não tenham aumento salarial. Enfim, então a gente está numa situação completamente nova. Outro exemplo que a gente pode dar é o edital dos servidores públicos, quando eles fizeram concurso, o edital previa aula presencial. E hoje em dia a gente está num trabalho de aula remota ou aula à distância, enfim, como a gente quiser chamar. Então a gente tem uma série de questões novas, de situações jurídicas novas, e a gente não sabe, né, os profissionais estão um pouco perdidos com relação a isso. Como é que vocês veem, e aí eu começo perguntando para a Karina, como é que vocês veem a situação? A gente está no horizonte de perda de direitos,
o trabalhador, por exemplo, que não tiver meios para realizar eficientemente o trabalho dele remotamente, o empregador ele tem obrigação de fornecer os meios? Como funciona isso? A quem que a gente pode recorrer? Como é que fica tudo isso? Será que é possível a gente falar em perdas de direitos, ou será que essa situação é nova e transitória e em algum momento a gente vai voltar a alguma normalidade? Como vocês veem isso? Então, primeiro eu vou começar com a doutora Karina. Você está com a palavra, Karina. Oi, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante. A gente falar sobre esse cenário que a gente vive de perda de direito, e aí eu já posso antecipar, realmente a gente, infelizmente, está num cenário de perda de direitos muito grande. Então, falar sobre isso é importante, falar sobre isso na educação é ainda mais importante, né? E em diversos outros setores, né? Como a gente vem acontecendo, né? Ver como a gente vem vendo que está acontecendo. É, Acho que assim, então, primeiro agradecer, né, a vocês por esse convite. O que acontece, como você colocou, é que a pandemia do novo coronavírus, ela infelizmente tem sido utilizada como uma janela de oportunidades, né, tanto pela iniciativa privada quanto pela iniciativa pública, né, uma janela de oportunidades para quê? Para implementar uma série de medidas que tem em comum, né, a implementação de uma política neoliberal que a gente vem assistindo, né, e dentro desse aspecto a gente tem algo que tem sido falado muito na privatização por desastre, né, essa expressão não é minha, eu encontrei ela num artigo que é de autoria da doutora Mariana Velar, mas que eu tenho utilizado essa expressão por empréstimo, né, porque quando a gente fala em privatização por desastre, demonstra muito o que a gente está vivendo agora, né, em diversos setores, tanto na categoria petroleira, que eu estou mais, né, atrelada, eu trabalho no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, mas a gente vê também, inclusive, na educação, né, quando a gente tem plataformas, né, de meios digitais, plataformas de informática, através de iniciativas privadas, que passam a utilizar essa forma como um ambiente para se colocar a educação, né? Então, a gente vê, então, o que é essa privatização por desastre, né? A gente vive um momento delicado agora, né, causado pela pandemia, em que todos sabem que, de fato, são necessários ajustes, de fato, são necessárias medidas emergenciais, só que essa necessidade por medidas emergenciais, ela acaba sendo utilizada, muitas vezes, para você utilizar isso como essa janela de oportunidades, de sair implementando uma série de medidas que já vinham sendo tentadas anteriormente, né? A gente já vem num cenário de precarização do trabalho bem anterior à privatização. A gente teve mais diretamente para a área privada a questão da reforma trabalhista, né, que também tem seus impactos em diversos outros setores, que é que precarizou em muito, né, o trabalho no Brasil de um modo geral. Então, sim, a gente vem vivendo isso. E o teletrabalho, né, aí que, como você falou, né, vem ganhando vários nomes, né, assim, mas o teletrabalho ele tem sido utilizado como uma ferramenta também para precarização. Então, é um instituto novo, né, relativamente novo, ele foi introduzido de forma mais detalhada pela reforma trabalhista, né, então a gente tem que voltar aí a novembro de 2017, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para essas linhas iniciais aqui é que, assim, realmente a gente tem uma situação atípica, né? A gente tem esse movimento, né, já de precarização do trabalho de um modo geral, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, que vem cunhado também desse movimento político, né, neoliberal que a gente vem enfrentando. E aí, o que acontece? Mas mesmo nisso tudo, a gente tem ainda normas, a gente tem um conjunto de normas que a gente vai ter a Constituição Federal, a gente vai ter a CLT, a gente vai ter as normas específicas também do sistema público, né, que tem alguns limites para isso. Né, ainda que de forma bem embrionária, até porque o que a gente está assistindo é que esse conjunto normativo tem sendo utilizado justamente para poder precarizar ainda mais o trabalho. Mas ainda assim, a gente tem dentro do direito uma conversa entre essas normas, né? Então, essas portarias que vêm sendo produzidas, essas normas excepcionais que têm sendo utilizadas como instrumento de precarização, elas têm que estar de acordo com outras normas
hierarquicamente superiores também, aí eu posso falar da Constituição Federal, que traz vai falar da dignidade do trabalhador, por exemplo, né, que a gente não pode afastar no momento em que você implementa o teletrabalho, isso tudo. Então, assim, o que a gente tem é que se posicionar, né, enquanto categoria de trabalhadores, né, e aí são os petroleiros, são os trabalhadores da educação, são os trabalhadores da saúde, são os trabalhadores, são os vigilantes, né, os metroviários, tantas pessoas que vêm se organizando, que estão vivendo essa precarização nesse momento de pandemia. Então a gente se organizar enquanto trabalhadores para que a gente possa se posicionar de forma efetiva contra essa precariedade, dentro do que o ordenamento jurídico já dá para a gente, de possibilidades de colocar um freio nisso, e lutar para poder frear aquilo que vem sendo implementado. Né? Então, nesse cenário, te respondo, né, que sim, é uma precarização evidente, né, que a gente está vivendo, mas essa precarização, ela também é maior ou menor, também, eu acredito, na extensão da nossa atuação. Então, esse debate aqui eu acho que é importante para a gente tratar de forma geral o que vem sendo colocado, mas também de forma específica, né, no campo da educação, para que a gente juntos, né, enquanto trabalhadores, a gente possa se conscientizar e possa atuar, né, seja através de greves, seja através do movimento social, para poder colocar um freio a isso. Com a palavra, o mediador. Opa, desculpa, meu microfone estava aqui desligado. Obrigado, Karina, pelas considerações. Muito boa fala. Eu vou passar a palavra para o Júlio e depois a gente pode continuar debatendo, conversando. Júlio. Obrigado, Matheus, pelo convite, por poder estar participando hoje desse debate, um assunto muito importante, né, os impactos aí que o estabelecimento do ensino remoto está trazendo para o cenário, não só no estado do Rio de Janeiro, não só no município do Rio, mas no cenário de um modo nacional também. E a minha fala traz um pouco da preocupação em torno da rede federal de ensino, né, da rede federal, que é o cenário que a gente acompanha, né. Também já agradeço desde já a intermediação e o convite que a Associação dos Docentes do Cefet fez ao nosso escritório, a minha pessoa, enquanto assessoria jurídica da DCFET, e também me apresento, né, sou Júlio Canelo, advogado, integro o escritório Boixá e Wagner Advogados. O nosso escritório atua de maneira especializada no direito do servidor público federal, e nesse trabalho a gente assessora diversas entidades de trabalhadores e de docentes da rede federal de ensino. Não só na área de educação, atualmente nossa especialidade, nós estamos mais voltados para o pessoal da área de educação e também para o pessoal da área ambiental. Então, você já pode imaginar que educação e meio ambiente, no plano federal, tem sofrido uma série de ameaças, de dificuldades na sua situação de trabalho atualmente. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. E, no âmbito dos docentes da Rede Federal de Ensino, a gente presta assessoria jurídica às seções sindicais do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na Universidade Federal Fluminense, na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, pensando aí nas universidades, e também tem atuação nas instituições do ensino básico, técnico e tecnológico, como é a seção sindical do ANDES no Cefet, a DCFET, que nos convidou, e também algumas seções sindicais do SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, aí junto ao Colégio Militar, Fundação Osório e o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E a minha fala ela vai ser voltada, então, aos problemas decorrentes do ensino remoto na rede federal, com atenção para as relações de trabalho. Eu vou destacar aqui 3 pontos principais. Primeiro, eu quero situar um pouco do contexto da pandemia e da regulamentação geral do trabalho remoto e do ensino remoto com foco na rede federal. Segundo, tratar sobre algumas ofensivas do governo contra os direitos dos trabalhadores da rede federal.
e aí especialmente, como você lembrou, Matheus, as implicações da Lei Complementar 173, também algumas iniciativas que a gente entende como uma vigilância abusiva, sobrecarga, descontrole das atividades docentes, o que pode combinar em seu conjunto num verdadeiro assédio laboral. E, finalmente, se der tempo, dentro aí desses 20 minutos que a gente está pensando para começar a conversa, falar também sobre alguns cuidados em relação à liberdade de cátedra e aos direitos de imagem, né? Que não é uma realidade só do ensino remoto, mas da atividade docente como um todo. Bem, nós estamos num contexto de pandemia da Covid-19, desde março, pelo menos, aqui no Brasil, e isso, com as medidas de distanciamento social, implicou uma série de mudanças nas relações de trabalho, tanto no setor privado quanto no setor público. Isso, para o âmbito do serviço público federal e da educação em particular, trouxe medidas de trabalho e de ensino remoto estabelecidas e implantadas no improviso, ou seja, tudo sendo feito sem planejamento e sem preparação, e muitas vezes sem ouvir, de fato, a comunidade escolar, a comunidade universitária, em pensar esses procedimentos e essas soluções. E isso tem causado danos, de um lado, na aprendizagem, a gente pode pensar aí em problemas de defasagem de ensino, né, em função de uma mudança muito drástica na realidade, nos procedimentos do ensino-aprendizagem, e também uma possibilidade mesmo de evasão escolar. E também, do outro lado, prejuízos nas condições de trabalho por parte dos professores e dos profissionais de educação em geral. Precarização, falta de preparação do profissional para atuar nessa realidade diferenciada, insuficiência de recursos e de meios à disposição, e também, não dá para esquecer, uma incerteza dos procedimentos. Também é importante que esse cenário ele acabou escancarando as desigualdades no sistema educacional brasileiro como um todo, e não apenas as desigualdades entre a rede pública e a rede privada, que já eram de conhecimento, já são uma realidade desde antes, mas especialmente as desigualdades da rede federal com as diversas redes estaduais, rede municipal, e mesmo desigualdades dentro de um município, por diferentes localidades, regiões e escolas, a depender dessa grande variedade de realidades socioeconômicas das diversas comunidades escolares onde as escolas estão inseridas. Isso escancara, então, um problema de desigualdade do sistema educacional que tem implicações de médio e longo prazo dramáticas. E aqui eu queria trazer também alguns números sobre essa questão de contexto, né, sobre os impactos e impressões de duas pesquisas sobre impactos e impressões do ensino remoto nos alunos e nos professores durante a pandemia. Primeiro foi uma pesquisa que foi realizada pelo Datafolha, lá em maio ainda, ali no início dessa situação de pandemia, né, uma pesquisa com alunos, e mostrou que 24% dos alunos de rede pública, naquela época, lá em maio, não haviam recebido atividade escolar para fazer em casa. Sendo que uma maioria de 57% deles mora em favelas, uma maioria de 67% é de escola municipal e uma maioria de 60% eram negros. Também com os números importantes de 42% e 22% na região Nordeste e Norte. Né? Só para dar uma imagem da desigualdade educacional brasileira. E do lado dos professores também, a gente teve uma pesquisa interessante do Instituto Península, com quase 8 mil professores, realizadas há 6 semanas a partir do início das medidas de distanciamento social, e que mostrou, por exemplo, que 83% dos professores se sentiam nada ou pouco preparados para o ensino remoto. E também uma maioria de 55% disseram que não tiveram suporte ou capacitação para ensinar fora do ambiente físico. Então, isso é também um retrato dessa medida que é emergencial, claro, não estava prevista, não se esperava, né, que isso fosse acontecer, mas foi feita sem planejamento e sem preparação, e continua sendo feita dessa maneira. É importante a gente perceber que nós não estamos num cenário
pós-pandemia, mas nós estamos no pleno desenvolvimento da pandemia. Se os números mais recentes aqui para a realidade do Rio de Janeiro, do município e do estado, estiverem corretos, né, apontarem uma tendência que realmente seja verdadeira, nós ainda vamos ver isso nos próximos dias e próximas semanas, ou seja, se as quedas de mortes e de casos forem, de fato, uma tendência, a gente vai perceber um aumento de uma pressão para o retorno das atividades presenciais. Essa pressão já existe, já está colocada, já está no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, né? A Assembleia Legislativa já tem decidido sobre isso. O Poder Judiciário, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi provocado recentemente, tanto em relação à retomada das atividades da rede privada e também, mais recentemente, quanto às atividades presenciais, né, da rede pública, da rede estadual, uma decisão aqui recente do TJRJ, falando no mínimo de 70% dos funcionários para voltarem às atividades, enfim, essa pressão, ela tende a ser crescente à medida que os números da pandemia forem para baixo. Bom, em termos de regulamentação de normas e no que diz respeito à rede federal de educação, o que aconteceu e o que nós temos? Em fevereiro, o Congresso Nacional ele editou a Lei 13.979 e o Ministério da Saúde declarou a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Em março, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a situação de pandemia e, a partir de então, se intensificaram uma série de medidas normativas no Poder Executivo da União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Ao longo desse tempo, a partir de março, né, até agora, uma série de atos normativos têm sido tomados para tentar viabilizar a instituição e a implantação do trabalho remoto, de modo geral, e do ensino remoto de um modo particular. E destaco aqui, no âmbito federal, uma série de instruções normativas da Secretaria de Gestão de Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que trataram sobre medidas de proteção do serviço público e trataram, então, sobre o trabalho remoto excepcional durante a pandemia, em termos gerais. Talvez a instrução normativa mais significativa entre essas do Ministério da Economia seja a IN número 28. Por quê? Porque ela afetou a remuneração dos servidores federais. Ela afetou o pagamento de auxílio transporte, adicional noturno, os adicionais ocupacionais, como insalubridade, periculosidade, para todos aqueles servidores empregados públicos federais que executam suas atividades remotamente. E também essa mesma instrução normativa, ela modificou algumas regras sobre férias e sobre jornada de trabalho durante o período da pandemia. Essa IN está sendo discutida já desde abril, pelo menos, no final de março, abril, no Poder Judiciário, através de uma série de ações judiciais movidas por entidades sindicais ao redor do Brasil. No âmbito da situação do nosso escritório, aqui no Rio de Janeiro, nós já ingressamos com ações civis públicas para a DCFET, a DUR, a Dunirio e a DUF. Embora essas ações não tenham tido sentença ainda ou liminar decisões favoráveis, é importante também dizer que já existe um precedente, já existe uma decisão, um posicionamento favorável no Judiciário pela manutenção do pagamento desses adicionais na Justiça Federal do Estado de Pernambuco. Só a simples existência dessa instrução normativa, ela derruba um pouco aquele discurso que apareceu lá no início de que a conta da pandemia está sendo paga pelo trabalhador do setor privado, né? Que perdeu o emprego, reduziu seu salário, teve que ser afastado. E que o serviço público continua com seus privilégios, né? Só essa instrução normativa ela já revela que esse argumento é falso. Primeiro, porque com esse distanciamento e essa instrução, esses adicionais vinculados à atividade de trabalho têm deixado de ser pagos. E um outro ponto que vamos falar um pouquinho adiante é essa lei complementar 173 também, que estabelece restrições no serviço público. E ainda no plano normativo geral, federal, nós temos mais recentemente a instrução normativa 65, que fala sobre os chamados programas de gestão e enfrenta um pouco da questão do teletrabalho, mas aí não ligada ao contexto da pandemia e ligada, sim, a esses tais programas de gestão, né, de um modo mais geral. Mas é uma instrução que dá sinal
dar algum sinal do que o governo pretende fazer mais adiante em relação ao trabalho remoto. No plano específico da educação, né, da rede federal, nós tivemos, em março, a portaria 343 do MEC, que já se manifestou pela substituição das aulas presenciais por meios digitais durante a pandemia, com a alternativa de suspensão das atividades acadêmicas. E importante aqui é que essa portaria ela deixou sob responsabilidade das próprias instituições, né, das próprias universidades, instituições federais, a gestão e a decisão sobre esses procedimentos. Em abril, nós tivemos a medida provisória 934, com normas excepcionais para o ano letivo na educação básica e no ensino superior, e a portaria 376 do MEC sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica do nível médio. E também em abril veio aí o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação sobre a reorganização do calendário escolar, né, possibilitando o cômputo das atividades não presenciais e uma certa flexibilização nisso, e aí sim, de abrangência nacional, não só para a rede federal, mas também para estados e municípios e para o ensino privado. Dado esse arcabouço, a partir de maio, as instituições federais de ensino, em geral, começaram a organizar seus processos internos. Trazendo para a realidade que a gente acompanha, o que a gente tem aqui no plano local? No Cefet, nós temos as atividades presenciais, elas seguem suspensas até o dia 20 de setembro, isso por conta de uma portaria que foi publicada ontem, e até lá as atividades acadêmicas elas devem ser remotas. Mas esse é um tema que ainda está em discussão. Nas últimas semanas, o Conselho de Ensino do Cefet se reuniu e continua fazendo um debate sobre como implantar esse sistema remoto de ensino. No mês de julho, circulou no âmbito do Cefet, entre pais e alunos, um questionário, inclusive, sobre a viabilidade das aulas remotas, para pensar essa alternativa. No Colégio Militar do Rio de Janeiro e na Fundação Osório, que são duas instituições ligadas ao Ministério da Defesa, as atividades elas estão acontecendo já de forma remota, né? Tem uma plataforma de acesso que o aluno pode ter disponibilidade do material, enfim, as atividades estão acontecendo dessa maneira. No caso específico do Colégio Militar, essa última semana saiu um indicativo de retorno das aulas presenciais para 31 de agosto, agora já ao fim do mês. No Instituto Nacional de Educação de Surtos, que é ligado ao MEC, as atividades extracurriculares remotas, elas têm acontecido desde maio. No âmbito das universidades, a Federal Fluminense teve uma reunião ontem, o Conselho de Ensino e Pesquisa se reuniu ontem e aprovou um regulamento do ensino remoto emergencial. Nós ainda não tivemos acesso ao texto, né, a como ele ficou aprovado, mas na próxima semana isso deve ser discutido. Provavelmente a gente, inclusive, vai estar inserido numa live para falar sobre esse assunto. Mas o Conselho ele já tinha decidido anteriormente sobre o calendário acadêmico extraordinário, que vai com previsão de início agora no dia 14 de setembro, no próximo mês. Na Unirio, as atividades presenciais elas seguem suspensas também até o dia 31 de agosto, por enquanto, e os conselhos superiores têm discutido um plano emergencial de retomada. E aí, com muita polêmica, discussão, a gente teve a última reunião na quarta-feira, ainda o assunto continua em debate. Na Universidade Rural, existe um plano de estudos continuados emergenciais, esse é o nome que eles deram, é uma discussão que vem se desenvolvendo desde maio, e teve uma deliberação formal no dia 30 de julho, com um período previsto para iniciar em setembro. Também aqui é importante que a Rural ela aprovou algumas medidas de inclusão digital para os alunos em vulnerabilidade econômica, né? Isso só para trazer um pouco do plano de como está as normas em termos mais gerais da rede federal e como está a situação nas instituições que a gente acompanha aqui no Rio de Janeiro. E também vale ainda, nesse plano normativo, trazer uns aspectos jurídicos que merecem atenção na condução do tema por cada instituição. Primeiro, é o princípio da gestão democrática do ensino público, que está previsto tanto na Constituição como na LDB. O segundo, para as universidades, é o princípio da autonomia universitária, com previsão constitucional. E para as instituições da rede federal, que não são universidades, como o Cefet, Colégio Militar e os institutos federais, nós temos os princípios da autonomia administrativa e didático-pedagógica das próprias instituições,
está previsto na lei que regulamenta a rede federal de ensino básico, técnico e tecnológico. Por que isso é importante? Porque aqui a gente tem previsões na Constituição e na legislação federal que não podem ser ultrapassadas por instruções normativas, portarias do Ministério, né, atos infralegais. Né? Você deve respeitar, então, a autonomia de cada instituição, regulamentar e reger os seus procedimentos. Mas é importante o cuidado. A implantação pura e simples do ensino remoto, sem uma gestão autônoma, sem recursos suficientes, sem capacitação, preparação do profissional, sem regulamentação prévia, especialmente sem a viabilização de condições de acesso e de estudo por parte dos alunos, pode representar violação à lei e à Constituição. Isso, no plano jurídico, isso é muito importante ter resguardado. Né? E essas violações, elas podem representar uma série de afrontas. Uma afronta ao direito constitucional de acesso à educação por parte dos próprios alunos, o princípio constitucional da isonomia, né, tem a ver com essa desigualdade escancarada que eu mencionei ao início, um eventual não atendimento de exigências específicas do ensino à distância, que, enfim, o ensino remoto não é o ensino à distância, que é uma modalidade específica de ensino, mas é o parâmetro mais próximo que nós temos na legislação sobre como isso deve funcionar. Então, ainda que não seja a mesma coisa, é importante que não sejam violadas diretrizes e preceitos que regulamentam também o ensino à distância. E importante também, eventuais casos de assédio na relação de trabalho, violação ao direito de imagem e de obra dos docentes nessa realidade remota, além dessa inegável contribuição para o aumento da desigualdade. E é importante aqui, né, trazer uma ideia que já existem casos de entidades de representação docentes em diversas instituições federais de ensino que estão acionando o Poder Judiciário para evitar a implantação ou a continuidade do ensino remoto. Né? O ANDES, o Sindicato Nacional, a sua Assessoria Jurídica Nacional e o coletivo jurídico desse sindicato, do qual o nosso escritório faz parte, têm apoiado e fornecido subsídios nessa direção. Também, nesse sentido, o Sinasef tem se mobilizado e ele já está em estado de greve, né? Ele decidiu, o Sinasef, Sindicato Nacional, representa aí as outras instituições federais, que não as universidades, ele deflagrou o estado de greve, já oficiou o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, por essa possibilidade de greve, caso as atividades presenciais sejam retomadas sem que haja condições de segurança para a saúde dos estudantes, profissionais e familiares. Então, essa já é uma posição tomada pelo Sindicato Nacional. O segundo ponto que eu queria falar, no tempo que me resta, nessa conversa inicial, são sobre algumas ofensivas que o governo tem movido contra os trabalhadores da Rede Federal de Ensino. A primeira delas, eu já citei lá no início, é a Instrução Normativa 28. Por quê? Porque ela tem impacto remuneratório, né? E ela não está limitada aos professores. Ela também atinge outras categorias de trabalhadores. Em resumo, ela vedou a realização do serviço extraordinário, né, horas extras, o pagamento, o recebimento de auxílio transporte, adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade, gratificação de raio-x, bem como a impossibilidade de modificação do período de férias já programado, reversão de jornada reduzida, uma série de mudanças em direitos previstos na legislação para aqueles trabalhadores que passaram a um sistema de trabalho remoto ou não presencial. E essa questão, como eu lembrei, já está sendo discutida judicialmente, inclusive no âmbito das entidades que a gente assessora. Uma segunda afronta, e aí não é só para a rede federal, no âmbito da União, mas atinge estados e municípios, é aquela que decorre da Lei Complementar 173, né, que foi aprovada aí na metade do ano, e que ela institui o chamado Programa Federativo de Enfrentamento da Covid. Ou seja, em resumo, para que estados e municípios pudessem ultrapassar limites fiscais e ter acesso aos recursos, eles teriam que cumprir uma série de restrições
na gestão da máquina pública. Isso afeta de uma maneira muito importante o pagamento e as possibilidades de remuneração, de aumento remuneratório dos servidores públicos, né? Pelo artigo 8 dessa lei complementar, as unidades federativas, os estados, municípios e a própria União, que aderem a esse programa, elas ficam proibidas de fazer uma série de coisas até o dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, até o próximo ano. Elas ficam proibidas de conceder vantagem, aumento, reajuste, criar emprego, cargo ou função que implique aumento de despesas, alterar planos de carreiras que impliquem aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal, realizar concurso público a não ser para substituição de vagas, criar ou majorar auxílios, vantagens, benefícios, e também é importante aqui, ficam proibidas até o fim do ano que vem, de contar o tempo de trabalho, o tempo de serviço nesse período, como período aquisitivo necessário, exclusivamente para anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais direitos equivalentes. Então, essa é uma restrição que é importante, que tem sido discutida e, em alguns casos, levada à via judicial. Uma ressalva importante é que a lei complementar ela não atinge os pagamentos decorrentes de decisão judicial. Então, se tem um processo que manda pagar, mesmo por liminar, ele tem que ser cumprido, e não atinge determinação legal anterior ao reconhecimento da calamidade pública. Isso quer dizer que se o direito já estava reconhecido antes ou estava previsto numa legislação anterior, ele tem que ser concedido e tem que ser consequentemente pago. No âmbito da União, a interpretação atual é de que essa restrição ela não se aplica a progressões e promoções. Há uma nota técnica e um parecer lá no âmbito do Ministério da Economia que asseguram essa interpretação. Então, pelo menos no âmbito dos servidores da União, as progressões e promoções estão garantidas. No âmbito dos estados e dos municípios, ainda há de se ver como será interpretada a questão. Importante também lembrar que para os servidores da União, a gente não tem, desde 97, a gente não tem mais anuênios e adicional por tempo de serviço. Então, esse é um problema que para os servidores federais também não está colocado. O que continua colocado, é claro, é essa restrição de realização de concursos, de aumento de remuneração, de reestruturação de carreira, enfim, uma série de questões limitadas. Alguns outros pontos de ofensas contra direitos que podem estar acontecendo, que estão no horizonte, são os abusos decorrentes do sistema remoto, do ensino remoto não regulamentado, que podem ser já até mesmo assédio no ambiente de trabalho. Um primeiro deles é o quase que virtual, desculpe a palavra, virtual descontrole da jornada de trabalho. Não se sabe mais o que é horário de trabalho e o que é horário de descanso. A gente tem uma dicotomia entre atividades sincrônicas e assincrônicas. Não se tem mais uma reserva de tempo de preparação e estudo, que é garantido pela legislação e que foi reconhecido recentemente, reforçado pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante dizer que trabalho docente remoto não é sobre aviso, mesmo para aquele professor que tem dedicação exclusiva. Então, ele não tem a obrigação de, a qualquer hora, a qualquer minuto, atender o seu supervisor, o seu coordenador, o seu professor, o seu aluno. É de se ter uma regulamentação, por isso que a regulamentação prévia da atividade é muito importante. Trabalho remoto não é sobre aviso. Hoje a gente está numa realidade que o professor não sabe se trabalha de dia, de noite, de fim de semana, de madrugada. Então, esse é um cuidado muito importante. E aqui também vale dizer, ainda que a gestão, que a administração, que a instituição não esteja organizada no controle, nesse aspecto, que não tenha um sistema de acompanhamento da jornada de trabalho, é muito importante que o professor registre todas as suas atividades. É importante que ele seja capaz de mensurar a sua carga horária. É esse registro individual, pessoal, que vai permitir com que o professor busque seus direitos
e com que ele evite abusos. Ainda que não tenha um regulamento estabelecendo obrigações nesse sentido, é importante que individualmente cada docente controle seus horários, seu trabalho, para exatamente, se for necessário, se sofrer um assédio, poder reclamar seus direitos. Ferramentas e rotinas de acompanhamento de jornada de trabalho remoto devem ser previamente regulamentadas. Precisa de resolução, precisa de regulamento, portaria, tem que estabelecer conceitos, critérios, procedimentos. Isso tem que acontecer antes do trabalho remoto funcionar. Tem que ter o regulamento primeiro para ter o trabalho depois. O gestor ou o coordenador enviar um e-mail pedindo um relatório com ou sem um formulário padrão não é suficiente. Isso não dá conta da necessidade do que se pensa dentro da administração pública. Nós estamos falando de administração pública. Legalidade, publicidade, motivação dos atos administrativos. E é importante, sim, esses sistemas, eles não servem somente para o gestor, para controlar o trabalho, né? Mas eles também devem funcionar como uma garantia do trabalhador, dos seus direitos, da sua jornada, que a sua jornada seja respeitada. Para isso que existe processo, para isso que existe regulamento, para que o trabalhador tenha garantias e tenha instrumentos que possa utilizar e evitar abusos. Ou seja, se não houver regulamento, não pode fazer. É o princípio da legalidade. Se não existe previsão, não existe obrigação. Simples assim. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, pensando em regulamentação dessas atividades, existe um grande receio do uso político das informações contidas em relatórios de atividades, né? Receio de ameaças de sanções administrativas, caso não entregue no dia, caso entregue de alguma forma que não se sabe qual é, muitas vezes porque não existe um regulamento. Uma preocupação quanto a como vão ser utilizados esses dados informados, vão ser utilizados para avaliações de desempenho, com implicações em concessão de progressão, por exemplo. E é uma preocupação que procede. Por isso que precisa de regulamentação prévia, feita por autoridade competente e que seja pública. Fora disso, é arbitrariedade, é ilegal, pode ser questionado. Uma preocupação final também que afeta o trabalho remoto, como um todo, não apenas o trabalho docente, diz respeito ao uso de recursos próprios para a realização do trabalho, né? Usar o seu computador, equipamento, energia elétrica, etc., e que em outras condições são custeados pela própria administração pública, pelo poder público. Já existem estudos e iniciativas para judicializar esse tipo de tema, né, com ações pedindo indenização pelos custos, né, pelo custeio do equipamento, da energia elétrica, enfim, e também ações pedindo com que a autoridade pública, para determinar as instituições que forneçam os meios e os equipamentos necessários e suficientes para que o docente possa exercer sua atividade profissional. Eu teria mais um ponto, não sei se é possível, sobre uma dimensão mais geral, sobre liberdade de cátedra e direitos de imagem, mas dá para deixar também para falar mais adiante. Perfeito, Júlio, muito obrigado, agradeço enormemente pela fala. Eu acho que foi uma fala bem ampla, trouxe para a gente muitos elementos para a gente estar pensando aqui sobre a natureza do nosso trabalho, principalmente do nosso trabalho que agora tem sido realizado remotamente. Eu pensei aqui algumas legislações que você foi comentando, alguns princípios, e a gente está aqui comentando junto com o pessoal que está nos vendo e vai comentando no chat, a gente está tentando responder a eles e anotando algumas coisas. O pessoal fez bastante pergunta, e eu então vou tentar fazer algumas perguntas que o pessoal trouxe aqui, e aí vocês fiquem à vontade para irem respondendo. O Rubens Bensru da Silva, ele pergunta para a Karina, como o trabalho remoto pode ser reembolsado, já que o Sindipetro, vocês conseguiram ganhar esse direito na justiça? E há quantas anda essa ação? Lembrando aqui que parece que o Sindipetro entrou na justiça, conseguiu ganhar
uma liminar que garantia um certo reembolso, não foi isso, Karina? Se puder esclarecer para a gente como é que foi isso, como é que está, e aí, assim, se você quiser comentar mais amplamente, você pode falar um pouco sobre essa questão dos meios, né? Existe na legislação uma previsão sobre os meios têm que ser garantidos pelo empregador, como é que funciona isso? Sim, então, o que acontece? A gente entrou com uma ação judicial, como foi dito aqui, né? A gente está no momento de normas excepcionais na época, mas existem normas ainda que você tem que prevalecem sobre essas normas, né? Essas normas têm que estar de acordo com outras normas que a gente já tem no nosso ordenamento, inclusive na Constituição Federal. Então, uma das normas que a gente tem na Constituição Federal, na Constituição, por exemplo, é que cabe ao empregador prover um ambiente de saúde, um ambiente de trabalho saudável, seguro e higiênico. Né? Então, o que aconteceu na Petrobras, mas especificamente, mas a gente vê que vem acontecendo. Os trabalhadores, né, os trabalhadores da Petrobras, eles foram comunicados num dia através da intranet da empresa, que no dia seguinte já estariam em teletrabalho. Claro que a gente entende que a gente estava lá em março, era uma situação emergencial, e isso foi implementado. Acontece que naquela época a gente estava falando da medida provisória 927, que dizia que no prazo de 30 dias teria que ser feito um acordo, né, individual, teria que ser feito um contrato, individual, colocando naquele termo quais seriam o reembolso, né, que tratasse do reembolso e do fornecimento de material para a realização do teletrabalho. Né? Passaram esses 30 dias e não foi feito esse acordo. Pelo contrário, o que a empresa tinha na época, né, porque a Petrobras tinha, era um regulamento que ela criou, a cartilha do teletrabalho, e nessa cartilha dizia especificamente que nada seria reembolsado, né? E, para além disso, ela forneceu alguns notebooks para alguns funcionários, né? Para isso teve um fornecimento de material, mas ela exige um determinado tipo de internet, né? Tem características específicas da internet para poder suportar o teletrabalho, né? Os programas da empresa e uma série de medidas. Então, apesar dela exigir que tenha isso, inclusive ela instruía que fosse contactada as empresas, né, de informática de prestação desse tipo de serviço, para que fosse contratado especificamente com esses requisitos. Ao mesmo tempo em que se exige isso, se diz também que nada seria reembolsado. Então, o Sindipetro RJ ele entrou com uma ação, né, uma ação civil pública, em que a gente pedia, com base na Constituição, na CLT também, que tem o artigo 75D, que vai dizer algo bastante similar, que é a questão do reembolso das despesas com teletrabalho devem constar de acordo individual, e também dizendo que o fornecimento do material, né, a responsabilidade pela aquisição, pela manutenção dos equipamentos tem que ser acordados também. Então, o que acontece? A gente entrou com essa ação civil pública, pleiteando, que por observância ao princípio, a esse direito constitucional de manutenção do trabalho, né, em condições higiênicas, saudáveis, né, e seguras, que a empresa fornecesse ou reembolsasse a aquisição de mobiliário ergonômico. Por quê? Porque a gente sabe que se todo mundo foi surpreendido, a gente não tem em casa um mobiliário capaz de você desenvolver uma atividade, né? Uma coisa é você acessar o seu computador, né, ou no seu momento de lazer, ou para o seu estudo, para uma pesquisa. Outra hora é você, para além daquilo que você já faz, você ficar naquele mobiliário exercendo a sua atividade, né? Então, a gente sabe que hoje a dorzinha nas costas que a gente sente, amanhã isso vira um problema de saúde, isso vira né, um problema muito maior. Então, a gente está falando aqui também da saúde do trabalhador. Então, a gente entrou primeiro pleiteando isso, ou fornecimento de mobiliário ergonômico, ou o reembolso. E também pleiteando o quê? Que fosse feito exatamente isso, o reembolso dessas despesas. Por quê? Porque isso tem amparo tanto na medida provisória que estava em vigor, e aí eu tenho que lembrar que a MP 927, que amparava isso, caducou, né? Mas a gente ainda tem a CLT, hoje em dia, que tem o artigo 75D, que fala especificamente sobre isso. Então, a obrigação continua a mesma, né? Só que mudou foi o diploma legal. Então, o que acontece? A gente entrou com essa medida, conseguimos eliminar, né? Foi deferido isso,
e a Petrobras, obviamente, foi contra a liminar, e aí é importante destacar, porque são dois planos que a gente tem que atuar diretamente, tanto o judiciário, quanto também a relação entre os trabalhadores, seus sindicatos, a relação dos trabalhadores enquanto reconhecimento de categoria, né, como trabalhador. Porque o que aconteceu? No primeiro momento, a Petrobras ela entrou com um mandado de segurança para revogar essa liminar, e conseguiu. De forma bastante surpreendente, a desembargadora que concedeu a revogação dessa liminar, ela diz que, na verdade, estaria gerando um prejuízo não para os trabalhadores, mas para a própria Petrobras, que teria que fornecer esse mobiliário, e a gente está falando de 16 mil pessoas, fornecer esse mobiliário para poder... que isso geraria um prejuízo, que a empresa não teria condições de fazer esse fornecimento. E a gente tem que lembrar que a gente está falando da Petrobras, é uma sociedade de economia mista, está submetida aos mesmos princípios que foi dito aqui pelo Dr. Júlio, né? Ela está submetida aos princípios da legalidade, então só de plano você já tem um descumprimento da lei, né? O que já não seria aceitável, né? Porque ela não observou isso, então ela fugiu, né? Ela descumpriu essa sua obrigação. E, para além disso, a gente está falando de uma empresa que anunciou que 2019 teve o seu maior lucro da história. A gente está falando lucro líquido, né? A gente está falando de uma empresa que trabalha com construção de dutos e extração de petróleo. Você imaginar que uma empresa desse porte não tenha condições de se estruturar para fornecer mobiliário aos seus empregados, é você fazer um recorte muito parcial da situação, né? Então, assim, foi lamentável nesse aspecto, essa concessão da liminar, e a gente vê ali uma certa limitação do judiciário para poder lidar com essas questões que estão sendo colocadas agora, né? E, para além disso, então ela conseguiu a revogação. Isso já foi ruim por si só. A gente entrou com um agravo contra isso e ainda não foi julgado. Então, a gente tem a expectativa de que volte a liminar, né? Até porque foi desconsiderado que a gente fez o pedido alternativo de reembolso desse imobiliário. Então, se você não pode fornecer, que você reembolse. É mais do que natural, inclusive porque no artigo 2º da CLT, você vai dizer que o empregador é aquele que assume os riscos do negócio. Então, eu não posso colocar o trabalhador em teletrabalho e ele arcar com todos os custos, né? A legislação proíbe isso. Então, o que você está fazendo é nada mais do que exigir que se observe a legislação, né? Mas isso foi afastado nesse momento pelo judiciário, né? E não com fundamento em algum aspecto legislativo, mas com esse aspecto dessa dificuldade que a empresa teria. Então, isso já é essa sinalização do quanto é importante que se ative o judiciário, né, que se entrem com ações fundamentadas, com ações embasadas, para que a gente possa mudar também a cultura do judiciário nessa situação que é tão nova para todo mundo, né? A gente tem 2 outros sindicatos, Sindipetros, que também conseguiram liminar no mesmo sentido, só que aí eu estou falando, e não foi revogada, mas aí eu estou falando de liminares que foram concedidas em um sindicato que tem a liminar atingiu mais ou menos 400 e poucos funcionários e um outro de 200 e poucos funcionários. Então, você vê que o peso econômico do cumprimento da liminar é muito diferente do que de cerca de 16 mil empregados, né? Só que quando a gente está falando de direito, a gente não pode olhar para o peso econômico que aquilo vai trazer, mas sim para o bem que você está tutelando, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a empresa também, e aí eu vou colocar essa questão, porque foi dita a questão do assédio, né, quanto que os trabalhadores eles estão suscetíveis ao assédio nesse momento. Isso a gente viu também com essa mesma ação. O que aconteceu? A empresa, depois que se entrou com essa ação judicial, então, primeiro a gente tinha um regulamento em que a empresa dizia que não assumiria nenhum custo, né, isso está expresso no regulamento. E aí, então, o sindicato entrou com essa ação, a empresa se deu por ciente nessa ação, se habilitou no processo, e pediu prazo para se manifestar sobre essa liminar. Nesse meio tempo, o que a empresa faz? Ela anuncia, através da sua intranet, que seria dada uma ajuda de custo para esse reembolso, uma ajuda de custo de R$1.000 em parcela única. Então, aí é importante pontuar isso por quê? Que você vê que é importante a atuação dos sindicatos, né? A atuação dos trabalhadores organizados no sentido de fazer isso, porque se não tivesse tido essa ação, certamente o que a gente teria seria o regulamento anterior que dizia que nada seria reembolsado. Quando veio a liminar, isso foi no dia 8, quando saiu a liminar,
Petrobras, no mesmo dia, às 10h49 da noite, coloca na intranet dela dizendo o seguinte, que em razão da liminar que foi concedida, estava suspenso somente para os trabalhadores da base do Sindipetra RJ, ou seja, de todo, a gente sabe que a Petrobras é de âmbito nacional, então, com todos os trabalhadores do país inteiro, apenas aqueles da base do Sindipetra RJ, ou seja, aqueles que tinham a liminar a seu favor, eles ficariam sem essa ajuda de custo que foi oferecida posteriormente à nossa ação judicial. Então, o que a empresa fez? E mais, disse que, como também em decorrência, e ela fala expressamente que em decorrência dessa ação judicial e dessa liminar, o que aconteceria? Além dos trabalhadores somente do Rio de Janeiro perderem essa ajuda de custo, a empresa poderia voltar ao trabalho presencial. Ora, a gente no meio da pandemia, né? Todo mundo precisando fazer o isolamento social. Quando você coloca isso, o que você está fazendo é uma ameaça aos trabalhadores, é uma retaliação ao sindicato através dessa medida. Então, ela suspendeu efetivamente essa ajuda de custo e ameaçou com o trabalho presencial. Com isso, o que você faz? Os trabalhadores que já estão numa situação bastante delicada, né, de supressão de direitos, e você coloca aquela questão da teoria do fato consumado, né? Você coloca as pessoas, eles estavam desde março, já estavam há 3 meses em teletrabalho, sem receber nenhuma ajuda de custo. Então, o trabalhador, ele começa, às vezes, até de forma inconsciente, a pensar, olha, mas eu já estou há 3 meses sem nada, é melhor eu ficar sem nada do que voltar para o trabalho e correr o risco de me contaminar. Isso é muito perverso, isso é uma lógica empresarial muito perversa, e quando a gente tem, às vezes, ou o judiciário ou o poder público não combatendo essa lógica, em alguns aspectos até fomentando, isso se torna ainda mais nocivo. Né? Então, a gente teve, infelizmente, alguns trabalhadores que ficaram contra, né, assim, a liminar concedida, quando você está tutelando o direito deles, mas eles pressionados, né, e com medo de perder. Alguns, felizmente, não foi a maioria, bem longe de ser a maioria, o sindicato contou com o apoio de diversos trabalhadores, mas você teve essa fomentação dos trabalhadores contra o próprio sindicato, para quê? Para que a liminar caísse. Quando a liminar foi revogada, o que aconteceu foi que a Petrobras simplesmente anunciou que agora está valendo a ajuda de custo novamente. Então, quer dizer, fica nítido a pressão, né, para que tivesse a revogação da liminar. Então, acho que isso fica como um alerta, né, porque os trabalhadores eles precisam estar unidos nisso. O que o Sindipetro conseguiu não foi nada além do cumprimento da legislação, né? E é isso que a gente tem que, no mínimo, exigir. O mínimo que se espera é que os empregadores cumpram essa legislação que já está aquém, já está abaixo, a gente já está trabalhando com o direito do trabalho, já está rebaixado. Então, quando você permite que sequer aquilo que hoje se tem positivado, né, que você tem normatizado, seja cumprido, isso é muito nefasto, é muito nocivo para os trabalhadores. Então, hoje, atualmente, a gente está nessa condição, a gente conseguiu eliminar. Fica aqui o alerta, né, para que a gente tente mais novas. O judiciário, ele é um caminho, não é o único, e está longe de ser o mais efetivo, mas ele é um caminho ainda que deve ser percorrido, é um caminho pelo qual a gente deve lutar pelos nossos direitos, e o Sindipetra RJ fez isso, outras instituições também fizeram, certamente, e a gente tem essa liminar que atualmente está revogada. O mandado de segurança ainda não foi julgado no seu mérito e nem o nosso agravo. Então, a gente vai ter que aguardar aí para ver como é que essa situação vai se resolver. Mas o importante para frisar é isso, é que quando você coloca o teletrabalho, ele não é uma terra de Marlboro, né? O teletrabalho, ele não é algo que está totalmente desregulamentado, apesar dele não ter uma regulamentação específica em alguns casos, na CLT você até tem, né, na rede privada você tem alguma regulamentação sobre isso, embora seja ainda precária, mas a gente tem alguma regulamentação. Então, o fato de você não ter, não significa que isso seja simplesmente o empregador faz o que quer. Muito pelo contrário, a gente tem outras normas que você pode se basear para poder exigir que isso seja feito. E só para finalizar aqui, toda vez que você está em busca de direitos e numa situação que esses direitos eles ainda estão sendo talhados, ainda estão sendo moldados, né, e estão sendo moldados numa situação excepcional, onde muita coisa passa a ser permitida, o assédio moral ele passa a ser um instrumento muito forte. Então, é preciso que as pessoas se organizem individualmente, coletivamente, para produzir, reunir provas, né, do assédio que está ocorrendo. Se você não pleitear nesse momento, você vai poder pleitear futuramente.
Então, é importante a gente estar organizado para poder conseguir barrar isso, fazer um freio a isso tudo, né? Infelizmente, a assédio moral vem junto, né, com essa desregulamentação. Perfeito. Muito obrigado, Karina. Acho que foi bastante esclarecedor. Você deu um panorama, assim, geral, né, do que é possível fazer, com exemplo aí do Sindipetro. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Júlio. O Bens Rui da Silva perguntou: é possível suspender ou cancelar o ano letivo? Ou isso é impossível, dada a pressão pública que tem sido motivada pela grande mídia? E aí, nesse mesmo sentido, a Gisele Villa, ela perguntou: a LDB prevê educação à distância em situações emergenciais para ensino fundamental. Não se fala em ensino remoto nem AD para outras etapas e modalidades da educação. Como fica regulamentado o ensino remoto, então? Então, assim, a pergunta é, né? A gente tem alguns direitos aí da educação, direitos constitucionais, como, por exemplo, que você já citou, da isonomia, a universalidade de acesso, e, no tanto, a gente vê, por exemplo, é o caso da rede estadual, da qual faço parte, a gente vê pouco acesso dos alunos. E muitos professores vêm perguntando, né? Se não tem acesso aos alunos, para que a gente continua dando aula no teletrabalho, no ensino remoto, se a gente não está atingindo todo mundo? E aí eu acho que a pergunta do Bens Russo, se ele me permitir, eu acho que vai nesse sentido. Será, então, que é possível a gente cancelar o ano letivo ou reorganizar ele? Como é que fica isso? Né, existe alguma regulamentação, alguma previsão? Júlio. Bom, tentando reagir a essa pergunta, quer dizer, a gente pode pensar primeiro que a gente tem um conjunto de direitos previstos na legislação e no plano constitucional, mas que eles, para se concretizarem, eles precisam tanto de decisões políticas como de ações administrativas. Eles não acontecem por si só. Ou, alternativamente, de decisões judiciais que obriguem as autoridades que realizem determinadas coisas, né? Então, isso passa decisivamente pela decisão política e pela ação administrativa, pela organização das categorias também, e Karina lembra desse papel importante das categorias estarem organizadas, né, para evitar os abusos e para buscar seus direitos, e passa muito, muito por isso. O cancelamento, quer dizer, nós tivemos até o momento, claro, há diferenças em diferentes municípios, estados, a rede federal é diferente da estadual, mas nós tivemos pelo menos um momento de suspensão das atividades escolares de um modo geral. Em algumas situações, a retomada gradativa de atividades remotas, em outras situações, como algumas universidades, nós não tivemos até o momento retomada de atividades. Isso passa por uma decisão política daquela comunidade escolar, especialmente. Há comunidades escolares que são mais ou menos democráticas. Você tem uma inserção na tomada de decisão mais perene ou não. Algumas universidades, por exemplo, os conselhos são mais perenes aos problemas concretos e tomam decisões mais pensadas em torno desses problemas. Em outras realidades, talvez no Estado, aí seria importante se o Ítalo tivesse presente para nos trazer a realidade jurídica do Estado, as decisões podem ser mais centralizadas e mais arbitrárias. Como se reage a isso? Se reage no movimento, se reage, por um lado, na busca do Poder Judiciário, mas ele não é solução para tudo, e se reage no movimento popular, no movimento sindical, na organização de classe. Então, da suspensão ao cancelamento, já estamos no final do ano, né? No segundo semestre, quase setembro, existe sim uma possibilidade de cancelamento de calendário, a depender da dinâmica da pandemia, mas a depender fundamentalmente dessa articulação e da capacidade de ação das categorias. Se as categorias não estiverem articuladas, não estiverem mobilizando, né, fazendo seus movimentos, a tendência é da retomada, né? Tanto porque há sinais de uma dinâmica de queda de números e como a pressão de mídia e a próprio interesse dos decisores principais, né, do governo do Estado, do governo federal, é pela retomada das atividades. Claro, isso deveria ser uma decisão que passa também fundamentalmente pela
pela preferência dos alunos e dos pais, né? Não pela preferência, mas pelas condições que são colocadas e que são, como a pergunta provoca e como eu mencionei lá no início, são absolutamente desiguais, numa mesma rede de ensino em diferentes localidades. Então, isso deveria ser considerado, né? Claro, essa não é uma avaliação jurídica, né? É uma avaliação muito mais política do que qualquer outra coisa. Eu diria que o cenário base que a gente poderia trabalhar é de uma retomada, muito mais provável de uma retomada das atividades do que de um cancelamento do calendário. Mas não é um cenário impossível. Depende, de novo, dessa capacidade de mobilização e da própria dinâmica dos números, de como é que se reage a isso. De qualquer forma, o estrago está feito, né? A gente já tem um estrago feito, seja na defasagem da aprendizagem, né? Seja de meio ano perdido, não só pela pandemia, mas pela forma como ela foi tratada, né? Como ela está sendo tratada, pela insuficiência de recurso e de possibilitar condições de isonomia para que essa desigualdade das realidades escolares pudesse ser superada, né? Isso a gente viu que não aconteceu até o momento, e até um pouco da pressão pela retomada de atividades presenciais veio em função disso, né? Pela incapacidade do poder público de dar conta de uma realidade complexa e difícil nesse momento. Perfeito. Excelente, excelente. Eu acho que, bom, sobre isso, né, ficou evidente, então, que a questão parece perpassar muito mais do que o âmbito jurídico, o âmbito público, né, o que é o âmbito da política, né? Afinal de contas, nós, pelo menos eu, sou servidor público e a gente sabe que as decisões administrativas, que por mais que respeitem a legalidade, ainda assim elas têm um conteúdo político. E aí, acho que nesse sentido, teve uma pergunta aqui da Rádio Pulga, que ela pergunta o seguinte: até que ponto a judicialização ou a pressão no judiciário vai garantir os direitos do trabalhador? Será que a judicialização não tem limites e depende de maior pressão nas ruas? E aí, eu lembro, então, que os servidores da rede municipal de educação e os servidores da rede estadual de educação, eles decidiram em assembleia online por entrar em greve caso sejam convocados a trabalhar durante a pandemia, mesmo não havendo medida de segurança ou vacina. Então, a gente está... alguns profissionais já estão em greve, os que foram convocados, e na medida que os professores forem convocados, também a orientação do sindicato é que a gente entre em greve pela vida, para preservar a vida. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, aí, movimentos que vão para o judiciário, né, buscar direitos, como, por exemplo, o direito ao acesso universal da educação, como é o caso de uma ação que, inclusive, o CEP deu entrada, numa ação civil pública, o CEP deu entrada no judiciário, e que a gente, infelizmente, não obteve a liminar favorável a gente. Essa ação ainda corre, mas enfim. Então, a gente, se por um lado tem a busca pelo judiciário, por outro lado tem também um movimento eminentemente mais político, como, por exemplo, as greves, né, de reivindicação dos direitos dos trabalhadores. E aí eu pergunto, então, Karina, até que ponto a judicialização ou a pressão no judiciário vai garantir os direitos dos trabalhadores? Você acha que vai depender muito mais de uma questão de judicialização ou das ruas? Será que as coisas andam juntas, separadas? Como vocês veem isso? Bom, eu acho que, assim, para mim não tem dúvidas nenhuma, né, de que a judicialização ela não resolve, né, assim, ou não resolve por si só, né, assim, o Poder Judiciário ele é parte dessa luta, né, a gente, na pergunta até, né, até que ponto a judicialização, a pressão judiciária vai garantir os direitos dos trabalhadores? Eu acho que até o ponto, primeiro, do judiciário ser Estado a se manifestar, né? Então, a gente tem, né, a gente tem os fatos jurídicos, a gente tem as situações jurídicas que estão postas, né? E a gente tem a fundamentação para aquilo dali. Né? Então, será que a judicialização não tem limites, né? Como está na pergunta, e depende da maior pressão. O limite da judicialização, eu poderia dizer, é o que você tem em termos de normas, né?
sejam elas as normas infraconstitucionais ou as normas constitucionais, e também os princípios que norteiam essas normas todas, né, que são princípios que, quando às vezes você não tem uma norma muito clara, ou você tem uma norma que viola esses princípios, ou atitudes que violam esses princípios, você abre aí o caminho para o judiciário, né? Então, a gente tem um aspecto formal, que seria isso, né? Aquela situação que eu estou vivendo, existe alguma norma que tutele aquilo, que eu possa, então, levar para o judiciário para pleitear aquele direito? Ou existe algum princípio que pode atuar nessa situação e que eu posso levar para o judiciário para aquilo ser analisado? E acho que essa situação que a gente está colocando, né, de um modo geral, ela tem diversas normas que são aplicáveis, né? Por exemplo, se a gente pensar na Constituição Federal, a gente já citou aqui em vários momentos, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, a gente tem o artigo 1º da Constituição Federal que vai dizer, né, que um dos fundamentos, né, da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, né? Então, assim, até que ponto a gente está observando a dignidade da pessoa humana, que a dignidade do trabalhador é a mesma coisa, né? Quando você fala de dignidade da pessoa humana e dignidade do trabalhador, a gente está tratando da mesma situação. Porque o fato de você estar inserido numa relação de emprego, numa relação de trabalho, né? Ela não, isso daí não é um medidor de dignidade, né? Então, você afronta a dignidade do trabalhador da mesma forma como você afronta a dignidade de qualquer cidadão. Então, o valor social do trabalho, até que ponto as pessoas estarem desenvolvendo seus trabalhos nas condições em que estão sendo desenvolvidas, isso está atentando para o valor social do trabalho ou para a dignidade daquele trabalhador, né? A gente tem, por exemplo, a LDB, né, ainda nessa parte mais principiológica, eu sei que a LDB vai ter uma série de outros artigos até mais específicos, mas, assim, a gente tem, por exemplo, o artigo 2º, né, quando está falando dos princípios e os fins da educação nacional, a gente vai ver lá que tem, né, a educação, ela é o dever da família, do Estado, né, e ela está baseada em alguns princípios, né, como a liberdade, ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ainda nessa linha principiológica, a gente tem o artigo 3º, que diz que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre eles da igualdade das condições para o acesso e permanência na escola, né? E aí, é claro, o acesso à permanência na escola, a gente não está falando só daquele âmbito, né, da escola ali, mas do âmbito do acesso ao ensino, né? Então, assim, só algumas normas mais genéricas que eu pincelei aqui, acho que elas mostram para a gente o quê? A gente tem, né, eu estava vendo, tem 80% dos nossos estudantes não têm acesso a uma rede, né, de internet eficiente, né, eficaz, não tem meios para isso. A gente sabe que numa mesma família, você às vezes tem um computador que é utilizado tanto pela mãe que está exercendo sua atividade em teletrabalho, quanto para os filhos que estão fazendo esse ensino, né, também em casa nesse momento. Então, assim, se você não tem condições das pessoas, né, de grande parte dos estudantes para poder fazer isso, será que a gente pode dizer que a gente está preparando nesse momento essas crianças, a educação está sendo de fato aplicada dessa maneira, né, assim, com essas finalidades que a própria lei determina? Os professores, quando eles estão sem condições de exercer muitas vezes a sua atividade, né, seja porque não tem às vezes os meios próprios, seja porque não tiveram instruções de como exercer, porque a gente sabe que uma coisa está preparado para a aula presencial, outra coisa está preparado, né, para a aula à distância, né, assim, a interação com os alunos, a forma como você vai desenvolver o seu trabalho é absolutamente diferente. Então, será que esses objetivos eles estão sendo atingidos? Me parece que é bastante evidente que não. Então, existe a norma que possibilita você ingressar no judiciário para isso. A própria greve, né, que está sendo, né, que foi convocada, caso tenha o trabalho, né, que se volte aí para o trabalho, né, para as aulas presenciais, né, essa questão que foi colocada nessa própria ação de ter 70% dos trabalhadores da parte administrativa, né, atuando já. Então, assim, você fazer esse enfrentamento com isso, né, você tem fundamentos jurídicos para isso. Então, o judiciário, ele é esse caminho, sim. Por quê? Porque eu tenho fundamento para levar uma ação judicial para lá. Por quê? Porque eu tenho várias normas que estão sendo descumpridas. Eu tenho vários princípios de proteção aos trabalhadores, né, e de proteção aos próprios alunos e à família desses alunos que estão sendo violados. Então, você tem instrumento para ingressar no judiciário. Agora, o judiciário por si só,
ele vai garantir esse direito? Não. A gente sabe que o judiciário ele acaba sendo permeado por uma série de questões, né? Quem dera a justiça fosse de fato cega no sentido que ela foi pensada, né? Cega no sentido de não ver quem está sendo julgado, né? De não ver o agente, mas sim o direito que está por trás daquilo dali. A gente sabe que a gente não tem uma justiça muitas vezes tão parcial dessa forma. A gente sabe que às vezes o judiciário muitas vezes ele é poroso, né? Ele está aberto a interfaces, às vezes, políticas e a interface também de pressões sociais. E a pressão social ela é legítima, né? Assim, então, na minha opinião, o melhor caminho, se não o único caminho, é a gente enxergar o judiciário como um palco para se pleitear, mas todo o cenário, todos os protagonistas dessa cena no judiciário somos nós, né? São os trabalhadores que vão estar ali atuando através das suas mobilizações, são os advogados que vão estar fazendo essa interface, né, entre o pleito da categoria, entre o pleito da sociedade, de um modo geral, e levar isso tudo para o judiciário. Então, assim, as coisas, elas só, na minha opinião, elas só vão caminhar para um sentido mais positivo quanto mais você tiver essa ligação entre os movimentos sociais, entre a conscientização dos trabalhadores e de todos levados para o judiciário, sim, através de mobilização, através de pressão e através das próprias ações judiciais, evidentemente, né? Direcionar o Júlio, e é uma série de perguntas, então vou dar uma lida, mas todas elas comunicam entre si. A Tamires Vaz, ela comentou: é muito importante falar sobre a liberdade de cátedra quando querem que o professor socialize a gravação da aula com alunos. E aí a Marcela Leite pergunta: eu gostaria de saber sobre direitos de imagem e direitos sobre material que estamos criando e enviando para as escolas, muitas vezes sem nem mesmo ver o resultado final da apostila. A Flavinha CR pergunta: a questão da aula gravada fere a autonomia pedagógica, liberdade de cátedra e aumenta o assédio moral. Como se proteger através dos meios remotos? E aí a Caroline, ela pergunta, finalmente: os advogados podem falar sobre a transferência dos dados para o Google e a Microsoft que ocorre quando acessamos as plataformas? Lembrando aqui que na rede estadual de ensino, a gente está usando o Google Classroom para postar atividades para os alunos. E na rede municipal de ensino, foi proposto por parte da prefeitura o uso do Microsoft Teams, que é similar também ao Google Classroom. Então, essas são as perguntas, né? Liberdade de cátedra, como é que ficam os dados dos professores, dos alunos? Existe algum tipo de proteção a esses dados? Como funciona isso? Questões, alguma coisa eu vou conseguir chegar perto, alguma coisa eu acho que não. Eu só queria também complementar um pouco da questão anterior que a doutora Karina mencionou, que é um aspecto importante, que, quer dizer, não dá para apostar todas as fichas no judiciário, né? Não é assim, não dá para ir só no judiciário e deixar de lado a luta social. Isso aí é um risco enorme, é um erro que cada vez mais tem acontecido. Então, é curioso a gente, como advogado, falar que não é para apostar todas as fichas no judiciário, mas essa é a realidade, né? O judiciário, ele ainda, você pode encontrar direitos, né? Precedentes, direitos, normas que lhe permitam acionar o judiciário. Mas a decisão judicial, ela é composta por uma série de fatores. Você tem a lei, a legislação de um lado, né? O fator legalista, você tem as atitudes do decisor, né, o que ele pensa, sua visão de mundo, o que ele pensa sobre o mundo, e você também tem um componente estratégico, né, como aquela decisão que ele vai proferir vai ser recebida, qual vai ser a reação em torno dela. Isso também pode ser levado em conta por parte do decisor. Então, é importante pensar isso, né, esse componente com a ideia de litigância estratégica, né, como a gente aciona o judiciário, em que momentos, em que argumento, com que argumentos, né, qual é a melhor oportunidade de buscar o judiciário e de compor isso junto com a luta social. A greve é um instrumento por excelência da luta social dos trabalhadores, né? E que se volta lá com aquela primeira questão de cancelamento mesmo de calendário. Uma greve bem sucedida, prorrogada por algum tempo, possivelmente tem uma implicação de cancelamento de calendário. Quanto às questões
específicas, né, sobre liberdade de cátedra, direito de imagem, são alguns pontos que no nosso escritório a gente tem trabalhado também recentemente, por demandas em torno das universidades, e que são questões que não dizem respeito apenas a essa situação de trabalho remoto, né? Em termos de liberdade de cátedra, é um direito que a gente pode encontrar uma salvaguarda constitucional mesmo, né, com a direito e garantia fundamental. A gente tem lá no artigo 5º a livre manifestação de pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicação, independentemente de censura ou licença. No artigo 206, especialmente, né, para ensino, assegura que o ensino será ministrado com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, e com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esses direitos estão na Constituição, também são reproduzidos, reforçados na LDB e no Plano Nacional de Educação de 2014. Então, qualquer ideia, qualquer tentativa de limitar, censurar, constranger, impedir o debate, a análise e a discussão de concepções, né, desde que, claro, não seja uma conduta ilícita, uma incitação, uma apologia a práticas ilegais, ela configura uma afronta ao direito, e ela é passível de responsabilização na esfera civil, penal, administrativa. Lembro aqui também do caso que a gente acompanhou em alguma medida no contexto eleitoral de 2018, né? O Supremo Tribunal Federal proferiu uma importante decisão envolvendo a realização de debates, de atividades na Universidade Federal Fluminense, por conta de uma atuação da Justiça Eleitoral, né, naquele contexto eleitoral, um precedente bastante importante. Nessa semana agora, iniciou o julgamento virtual de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei lá do estado de Alagoas, que instituiu algumas teses do movimento Escola Sem Partido. Esse julgamento está iniciado, a gente já tem um voto favorável, né, ou seja, contrário a essa legislação estadual, pelo ministro relator, o ministro Roberto Barroso. Então, é um debate que está dentro do Poder Judiciário também. Em primeiro lugar, aqui é importante não confundir o ensino remoto com o ensino à distância, né? Na verdade, o ensino à distância, ele é uma modalidade educacional única, tem natureza permanente, tem uma regulamentação própria, existe lá o decreto 9057 de 2017, que trata sobre o EAD, né? E o que está acontecendo agora é um simulacro de EAD, né? Não é exatamente EAD, embora esse seja o parâmetro normativo de legislação que a gente tem mais perto para pensar a regulamentação própria do ensino remoto. E essa distinção é importante por quê? Porque a partir dela a gente pode considerar as aulas gravadas ou transmitidas online como integrante da produção científica do professor, própria da sua atividade profissional. Aí, nesse sentido, os docentes, os professores, eles estão protegidos pelo direito autoral, direito de imagem, seja no plano constitucional, seja no plano legislativo, infraconstitucional, né? Primeiro, o direito à imagem de cada pessoa é um direito inviolável, né, enquanto um direito patrimonial dos autores em relação à sua obra. Então, o vídeo que ele está participando, né, a filmagem que ele fez, que está transmitindo, que ficou gravado, é parte de sua obra, de seu trabalho profissional. Assim, independente de qualquer norma, regulamentação que o Estado, que a União dispõe, num plano abaixo da legislação, a gente tem o resguardo do direito personalíssimo da imagem do professor e do patrimônio de sua obra. Então, normas que venham em sentido contrário a isso podem ser tidas, inclusive, como inconstitucionais e atacadas no judiciário. Aí a gente entra na esfera do direito moral do autor, também que tem sua proteção. A gente tem a Lei 96/10 de 98, e assegura duas coisas importantes aqui. O direito do autor da obra de se opor a modificações ou práticas que prejudicam sua imagem, sua reputação e sua honra, o direito também de retirar de circulação a obra ou suspender forma de autorização, de utilização que já tenha sido autorizada, mas que implique em afronta à sua reputação e à sua imagem. Ou seja, quando a utilização da sua imagem, da sua obra, né, do seu trabalho no ensino remoto for contrário à sua reputação, à sua imagem, à sua dignidade, à sua honra, ele tem o direito de pedir essa exclusão e ser reparado por isso, né, ser, inclusive, indenizado por isso.
Um outro ponto importante mesmo, as aulas mesmo remotas, elas não podem ser invadidas. Né? Isso é uma questão que nos foi levantada aí na última semana também, de estar numa plataforma online e entrar um hater, né, e começar a fazer práticas abusivas e como reagir a isso. Né? Então, isso também tem que ser reagido. O que dá para fazer? Primeiro, solicita a identificação de quem está presente naquela atividade. Né? Um nome estranho lá, quem que é a pessoa? Faz parte do grupo que tá participando mesmo, que está autorizado a participar? Não está autorizado? Peça se retirar. Não se retirou, insiste em permanecer, não estando identificado, autorizado, bloqueia, enfim, cada ferramenta tem os seus instrumentos diferentes, mas bloqueia a participação dele, ou mesmo, no limite, encerra a transmissão. Né? Isso está resguardado. Você não vai ser recriminado, né? Você não pode ser perseguido, né, sancionado administrativamente, se, por exemplo, no limite, encerrar uma transmissão de uma atividade online que tivesse sido invadida por haters não identificados, fazendo comentários e utilizando, gravando sua imagem. Isso tem que ser resguardado, né? É importante ter isso em mente. Ótimo, perfeito. Eu acho que isso, bom, como é novo, né, uma situação nova para os professores, acho que todo mundo, claro. Mas só complementando, né, em relação à proteção de dados, na verdade, a gente tem muita dúvida ainda também, porque essas plataformas são muito diversas, né? Em geral, são plataformas comerciais que têm sido utilizadas, né? O ideal seria que fossem softwares livres, né? Com alguma segurança, mas a gente não sabe exatamente isso. Agora, o que é importante, né, também, e aí eu volto àquele ponto lá inicial de ter um regulamento, de ter regulamentação, ter uma portaria, uma resolução que diga como as coisas devem acontecer, né, qual a plataforma vai ser utilizada, como os dados serão utilizados, aquelas informações, porque há um receio também bastante grande em algumas instituições de que aquela imagem fique gravada e o próprio gestor, a própria administração utilize aquilo para perseguição do servidor. Né? A gente teve um caso que aconteceu na UNB, não é na UNB, foi no Colégio Militar de Brasília, né, em que um professor fez uma crítica ao governo durante uma aula online e aquilo implicou num processo administrativo disciplinar contra ele. Enfim, então há um receio em torno disso e é uma preocupação válida. E por isso eu reitero a importância de que cada instituição, né, cada escola ou a rede como um todo, tenha seus regulamentos e preveja precisamente qual vai ser a plataforma, qual vai ser a utilização. E o regulamento é importante não só para que o gestor saiba o que fazer, mas para que o professor tenha os meios de resguardar os seus direitos. Perfeito. E eu só queria acrescentar só uma coisa, se me permite, só uma coisa, só lembrando que, assim, que como eu, né, o Júlio falou muito bem, a gente está falando, né, de direitos, né, assim, da importância, né, do direito à intimidade, direito à imagem, né, a imagem do trabalhador. E aí, só lembrando que só queria acrescentar que a Constituição do Brasil, né, a Constituição Federal, ela prevê no seu artigo 5º como um direito fundamental dos trabalhadores o direito à intimidade dele, né, porque a gente sabe que muitas vezes ali na aula, às vezes o seu ambiente, né, o seu domicílio, muitas vezes fica exposto, às vezes alguma situação que ocorre, né, ali, a gente tem visto coisas que a gente às vezes ri e tudo, de situações às vezes mais privadas que acabam acontecendo, que a gente, né, que a pessoa estaria às vezes numa sessão da Câmara, da Câmara, né, alguma coisa assim, ou em reuniões, a gente vê como que isso começa a ganhar força através de grupos de WhatsApp, né? Às vezes a gente vê isso tudo, então assim, é importante dizer que não só o vídeo, né, assim, a produção do material que você tá produzindo ali, né, ele está tutelado pelo direito à intimidade, direito à imagem, como também o que acontece naquele momento ali também está tutelado por esse mesmo direito, e acaso, porque a gente tem visto, né, algumas coisas acontecendo isso, né, como é que aquilo vai circulando através de mensagem de WhatsApp, vai muitas vezes expondo o próprio trabalhador, né, de uma situação, às vezes, que aconteceu ali. Então, existe uma responsabilidade né, na divulgação disso tudo, e é bom que os profissionais eles tenham sempre em mente que eles têm esse direito da sua intimidade, da sua imagem preservados, tanto do empregador quanto de eventuais outras situações em que essa imagem
seja veiculada de forma inadequada, né? Então, é importante dizer isso, ele tem direito a isso, está assegurado pela Constituição como um direito fundamental, e ele tem direito, inclusive, à indenização, caso aquilo venha a violar a sua imagem e a sua moral. Perfeito, esclarecedor. Eu acho que, como tudo é inédito, né, os professores têm muitas dúvidas, e eu acho que isso responde um pouco a pergunta da Priscila, que ela é de Pelotas, e ela perguntou que, não havendo regulamentação, ela relatou que em Pelotas o pessoal está fazendo atividade remota em grupo de Facebook, WhatsApp, e utilizando os próprios recursos, né, e as próprias redes privadas. E acho que isso responde um pouco a pergunta dela, né? Afinal de contas, o que podemos fazer em relação a isso? Sabendo dos direitos, já fica mais fácil, né? A gente pode, sim, anotar, registrar o nosso trabalho e ir em busca dos direitos, caso a gente se sinta privado deles. E aí, complementando, acho que essa pergunta da Priscila, tem duas perguntas aqui, da Gisele e do Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira diz: boa noite. Está acordado na CLT que os patrões poderão ser processados em caso de no retorno inseguro pelo funcionário que pegar Covid. A pergunta que tenho é se os diretores e adjuntos das escolas públicas podem ser processados, probidade administrativa, no caso do retorno presencial da rede pública. E aí a Gisele, talvez complementando, ela pergunta: de que forma o trabalhador ou a trabalhadora do grupo de risco pode ficar afastado sem prejuízos funcionais? Qual seria o amparo legal, já que uma licença comum prevê perda de benefícios e o afastamento, nesse caso, será dado pela situação emergencial da pandemia? Então, essas são questões específicas, né, bem relativas a esse momento estranho, confuso e inédito que a gente está vivendo da pandemia. Quem quiser responder, Karina ou Júlio, fiquem à vontade. Opa, tirei aqui. Quer começar, Karina? Não, pode seguir, depois eu qualquer coisa eu complemento. Fica à vontade, por favor. Só volta um pouquinho na primeira de novo, Matheus, se puder repetir para mim aqui. Tá, certo. Então, esse é um ponto importante da regulamentação, né? A gente tem situações não regulamentadas, né? Pelo menos, e que estão sendo feitas no improviso, né? E aqui eu destaco um ponto que eu levantei lá na fala inicial, que é, mesmo não havendo regulamentação, não havendo previsão de procedimentos, é importante que o profissional, ele registre todas as atividades, ele tenha um acervo desse material, para instrumentalizar eventuais procedimentos que sejam necessários se houver abuso de direitos, né? Por duas dimensões. Essa dimensão do direito da pessoa, do direito personalíssimo, da imagem, da intimidade, do direito em torno de sua obra, né, se a gente pensar por esse lado, e a outra é da própria relação de trabalho, né? A gente tem contextos muito estranhos em que não se sabe direito como a jornada de trabalho está acontecendo, qual é a hora de trabalho, qual é a hora de descanso, de preparação. Então, isso também é importante ter esse registro para que se consiga mensurar eventual extrapolação de limite do próprio trabalho, né? Da própria demanda de trabalho e uma situação de assédio laboral, né? Que pode ser indenizado na via judicial e pode dar ensejo a aberturas de sindicâncias e processos disciplinares também. E nesse mesmo sentido, isso se conecta também com essa segunda questão. Se puder colocar de novo exatamente o texto da segunda questão, que falava em improbidade. Ok. Que diz respeito ao retorno do trabalho, né? No âmbito federal, né, no âmbito dos servidores da União, eu mencionei lá no início que houve, lá em março, a partir de março, a edição de uma série de instruções normativas no Ministério da Economia, né, substituindo o Ministério do Planejamento, para trazer os princípios básicos dessa regulamentação do trabalho remoto. E ela lá previa o não retorno de atividades. Esses prazos foram se alongando em torno do tempo,
Então, a gente tem esses prazos estendidos. Mas isso a necessidade da edição disso, né, também está voltada à dimensão de saúde do trabalhador. Né? O servidor público, seja federal, estadual, municipal, também tem direito à sua saúde, né? E esse direito não se exerce apenas pelas licenças para tratamento de saúde, licenças para acompanhamento, atestados, enfim, mas também pelo exercício profissional em um ambiente saudável. Tanto é que a gente tem nos diversos estatutos adicionais de insalubridade, né, para situações em que o trabalhador é exposto a condições de insalubridade. Então, é possível fazer algumas construções jurídicas em torno dos direitos que estão colocados, né? Pensei no plano federal, das condições de saúde do trabalhador, até mesmo uma postulação de indenização em torno disso, né? Se o trabalhador for submetido a condições insalubres de trabalho, mesmo não regulamentadas, e a própria responsabilização do gestor, né? A gente teve, se eu não me engano, foi em abril, foi editado, foi uma medida provisória, agora não me lembro como acabou a tramitação dessa medida provisória, se ela foi convertida, se ela foi revogada, mas, enfim, era uma medida provisória que, num dos seus dispositivos, ela ressalvava, né, excluía a responsabilidade administrativa dos gestores durante o contexto da pandemia da Covid. Me lembro que lá naquele início houve uma discussão em torno disso, né, quando essa medida foi editada, mas ela alcançava apenas a responsabilidade administrativa, não alcançava as responsabilidades na esfera penal, criminal e a responsabilidade civil. Né? Claro que no caso de um problema de responsabilidade civil, você não ingressa contra o gestor, você vai ingressar contra o ente público, né? Contra o município, contra o Estado, ou contra a União, ou contra a autarquia, né? A universidade que o professor faz parte, né? Na hipótese de ser submetido a condições prejudiciais à sua saúde no trabalho e não ser reparado por isso, né? Como através de um adicional de insalubridade ou através de alguma outra vantagem. Mas é possível, sim, é uma questão relativamente nova, mas é possível pensar algumas construções jurídicas de buscar a tutela desse direito, né, de concretizar a tutela desse direito, seja por uma reparação financeira, ou seja, mesmo pela penalização, embora haja essa discussão administrativa em torno do gestor público. Queria só acrescentar aqui, né, quando a gente está falando, né, que foi da CLT, né, do reconhecimento da contaminação pelo Covid, né, na verdade o que a gente tem não é ainda um reconhecimento, isso de um modo geral, né, a gente não tem um reconhecimento do contágio pelo novo coronavírus como uma doença ocupacional, como uma doença do trabalho, então você não tem necessariamente uma responsabilidade direta do empregador, né, assim, o que a gente tem você ainda consegue buscar o nexo de causalidade, né, entre essas duas medidas. O Sindipetra RJ, por exemplo, entrou com uma ação porque, para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela não comunicava sequer os casos de contaminação pelo novo coronavírus, ela não comunica os casos de contaminação. Isso, no caso dos petroleiros, por exemplo, é bastante complicado, porque você tem pessoas, às vezes, que trabalham em turnos, né? Você tem pessoas que ficam ali, né? Passam o turno ininterrupto de revezamento, você tem pessoas que trabalham em plataformas, então é um ambiente em que as pessoas ficam ali confinadas. Então, é muito importante que os sindicatos pudessem saber desses casos de contaminação para que eles pudessem atuar, tanto no suporte a essas pessoas, quanto na forma de conscientização. E mais, para verificar se determinados ambientes sejam mais ou menos suscetíveis à contaminação. Isso é importante no caso dos petroleiros, né, e no caso de todos os trabalhadores, mas quando a gente pensa, por exemplo, né, numa retomada de aulas, né, é importante que você saiba se naquela escola específica, se você teve um aumento desse contágio,
né? Se você teve um aumento de pessoas ali, por quê? Porque isso é essencial para que você veja se essas medidas profiláticas que estão sendo adotadas, né, ou que estão pretensamente sendo adotadas, se elas estão sendo suficientes para preservar a saúde daqueles trabalhadores que estão naquele ambiente, né? Então, o que acontece? A gente teve, há alguns meses atrás, né, o Supremo Tribunal Federal retirou um artigo de uma das medidas provisórias que dizia que a contaminação pelo contágio não seria considerada doença do trabalho, mas ele também não afirmou que seria considerada. Então, você parte para a caracterização do nexo de causalidade. Então, acho que é importante colocar isso, por exemplo, na ação do Sindipetro, a gente pediu que fosse emitida a CAT, e isso é liminar, né, para que a empresa comunicasse os casos de contágio, de contaminação, para que a gente pudesse fazer esse mapeamento e auxiliar, né, na redução desses casos de contágio. Então, foi uma iniciativa do Sindipetro RJ, a gente conseguiu eliminar, mais uma vez a Petrobras entrou com mandado de segurança tentando revogar a liminar. Felizmente, essa liminar não foi revogada, ela continua em vigor, então a gente recebe boletins diários, né, sobre essa informação. Só que, ao mesmo tempo, nessa mesma ação, a gente pediu que fosse emitido CAT, né, para os casos de contágio, e isso não foi deferido na liminar, isso está para ser julgado agora no mérito. A gente tem alguns estudos da Fiocruz e de alguns outros órgãos, né, respeitáveis na área da saúde, que dizem que em algumas situações você tem a possibilidade do contágio, né, e de um contágio, às vezes, em escala, né. Então, assim, é importante quando a gente pensa, por exemplo, eu estou querendo pontuar isso porque, assim, a gente não tem essa ligação direta, né, nem na rede privada e acredito que também não na rede pública, pelo que foi colocado. O que você tem é a busca pelo nexo de causalidade. Então, isso vai existir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa retomada, no caso dos petroleiros, pela manutenção, né, que como é atividade essencial e nem todo mundo, a parte administrativa, os trabalhadores que estão na parte administrativa ficaram em teletrabalho. Os que não estão na parte administrativa continuam trabalhando durante toda a pandemia e, né, enfim, nessa permanência de exposição de contágio, né? Mas é importante quando a gente pensa nessa retomada, né, e a gente sabe que tem uma pressão às vezes, da própria sociedade, dos governos, do aspecto econômico, né, de um modo geral, para que tenha essa retomada, né? Então, se vier a ter essa retomada de fato, é importante que se tenha uma atuação clara para a identificação, né, para o acompanhamento desses casos de contágio nas escolas, né, para que você consiga fazer um levantamento, e a atuação dos sindicatos é essencial, e dos próprios trabalhadores também, né, de evidenciar isso. Por quê? Porque se você tiver um aumento específico naquela região, você tem a probabilidade de, naquele local, não estar sendo tomadas essas medidas de forma mais adequada. E aí sim você pode partir para um nexo de causalidade do ambiente com a doença. Isso vai ter uma série de implicações previdenciárias, né, na proteção desse trabalhador. Né? A gente sabe que tem as licenças, tem isso tudo, como foi dito, é uma das formas, né? Mas assim, a caracterização disso como uma doença seria importante. Então, você fazer esse mapeamento é essencial. Então, quando se pensa em retomada, é importante se pensar também em que esses protocolos que estão sendo tão divulgados, né, que eles sejam de fato cumpridos e, mais do que cumpridos, serem fiscalizados, se eles de fato estão sendo essenciais, estão sendo suficientes para poder resguardar a saúde desses trabalhadores. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, Júlio. Pessoal, a gente está chegando ao final. Eu gostaria de fazer um bloco final de perguntas, um pouco mais objetivas, e aí, se vocês quiserem, vocês podem também fazer considerações finais, e a gente vai, então, se encaminhando para o encerramento. Pode ser? A Valéria e o Guilherme, eles perguntam assim: pergunta se o governo pode cortar o ponto não tendo disponibilizado os meios. E ela pergunta se a cobrança de reposição é legal. Acho que a dúvida do Guilherme, da Valéria, vão nesse sentido. Se a gente não tem os meios para trabalhar, um eventual professor que, por exemplo, não tem um laptop, ele pode ser cobrado por isso, ele tem que depois repor o trabalho que ele não fez remotamente. Como funciona isso? E aí a Brisa pergunta: mesmo a EAD sendo prevista na LDB, pode ser validada se os alunos não conseguem acessar? O doutor Júlio já tinha falado que isso não é exatamente EAD, mas é um simulacro de EAD, né, um ensino remoto.
mas aí parece que a pergunta dela é como é que vão fazer, né, para validar esses dias letivos trabalhados remotamente, se os alunos, a boa parte deles não consegue acessar. Em especial, por exemplo, os alunos da rede estadual, da rede municipal. A gente tem visto pouca adesão por parte deles nas plataformas. Nas minhas turmas, por exemplo, são 3, 4 alunos por turma, são turmas grandes, 45 alunos. Então, será que é possível, de fato, validar esses dias letivos? E aí, enfim, por favor, se vocês quiserem depois fazer considerações finais, a gente também agradece. Ok, se eu puder, vou falar um pouquinho, então. Bom, o que a gente tem, né? A gente tem uma situação de suspensão das atividades normais, né? Que afetou trabalhadores de iniciativa privada, o serviço público, mas a gente não tem, em termos mais objetivos, uma suspensão do contrato de trabalho, né? Uma suspensão da relação estatutária, pelo menos no âmbito do serviço público. Quer dizer, os profissionais, os trabalhadores do serviço público, eles continuam recebendo, então, a rigor, eles continuam vinculados e devendo, e tem que cumprir seus deveres de alguma maneira, né? Por isso, a regulamentação de como essas atividades acontecem, ou como o calendário fica suspenso, ou o que substitui o que, é muito importante, né? A gente teve, lá no âmbito do Ministério da Economia, aquele conjunto de instruções normativas, no âmbito do Ministério da Educação, uma portaria que atribuiu a responsabilidade às instituições federais de ensino, pelo menos essa é a realidade que a gente trabalha, e cada qual tem tratado isso de uma maneira diferente. Nós temos algumas universidades com um certo tipo de discussão, outras instituições com outro tipo de discussão, com atividades retomadas de uma maneira ou outra, né? A rigor, quando não há o exercício do trabalho, né, o desconto pode acontecer, né? Em tempos normais, a falta ao trabalho, ela ocasiona, né, no serviço público federal, ocasiona o desconto da remuneração proporcional. Faltas superiores a 30 dias consecutivos ou a 60 dias alternados ao longo do ano, ocasionam a própria demissão do funcionário público, né? Então, em dias normais, isso acontece. O que, em situações não normais como a atual, depende muito de como a regulamentação da instituição específica prevê esse aspecto específico, né? O aspecto da comprovação da atividade remota, como ela é comprovada ou em que ponto as atividades, até quando as atividades estão suspensas, quando elas são retomadas, de que forma elas são analisadas pela administração. Isso tudo é muito fundamental para se avaliar concretamente, caso a caso, para cada instituição, para cada realidade, se os descontos são possíveis ou não, se são legais ou não, e se é possível, eventual desconto, ser reparado, né? ser retornado. Nas entidades que a gente acompanha, pelo menos até o momento, a gente não teve, né, tanto nas universidades quanto no Cefet, Colégio Militar, a gente não teve nenhuma procura em torno de descontos de dias, né? Até porque no âmbito das universidades elas estão na discussão ainda da retomada das atividades. Como validar as atividades se os alunos não podem acessar? Essa é uma questão que abrange toda a esfera, né? Todas as esferas. Num primeiro momento, a gente teve uma decisão, uma tomada de decisão por parte do Ministério da Educação, depois do Conselho Nacional de Educação, da própria flexibilização do calendário, né? A flexibilização do calendário não só em termos de quando, né, ele pode acontecer, mas em termos de dia e de utilização da própria carga horária remota, né? Então, o guia que a gente tem no momento, e a referência mais importante é exatamente essa foi uma portaria, né? Enfim, esse posicionamento do Conselho Nacional de Educação, né? Ele é válido, então, não só
para a rede federal, que o nosso escritório atua mais proximamente, mas também para as redes estaduais e municipal. Mas, assim, é uma realidade bastante nova, sui generis, e que os problemas eles estão aparecendo à medida que as discussões acontecem, né? Como regulamenta isso, como enfrenta essa realidade, oferece meios de trabalho para o profissional, oferece meios de acesso para o estudante, se não oferece, o que acontece? Na verdade, esse é um debate, sim, a gente não tem soluções prontas ainda, elas estão sendo descobertas e os danos também, conforme vão surgindo, eles vão sendo acionados e se busca a reparação deles. Obrigado, Júlio. Karina, se quiser comentar. Acho que o Júlio esgotou bem isso, né? Uma situação nova, uma situação que não tem regulamentação, né, ainda, né, específica. O que eu poderia sugerir, né, às pessoas que estão nessa situação é que, assim, a gente sabe que também cabe, né, se o professor ele não tem meios, né, para poder estar ali para poder trabalhar dessa forma, né, assim, o que eu posso sugerir antes que isso chegue a ser se torne um problema efetivo, né, de desconto e tudo isso, é que a pessoa sinalize para o seu gestor, né, para aquele que está mais diretamente acompanhando, que ele não possui os meios para aquilo, né? A gente tem uma legislação genérica que prevê, né? Eu digo genérica porque é o que está na CLT, e a gente sabe que a CLT está mais para aplicação no âmbito privado, mas a gente tem normas, né? Justamente na ausência dessa legislação, você pode usar mão de vários normas, vários dispositivos que você possa utilizar, inclusive por analogia, enquanto não se tem os regulamentos específicos, né? Então, por exemplo, quando você tem dizendo que ao empregador, né, digamos assim, cabe fornecer, seja por regime de comodato, meios para que o teletrabalho seja desenvolvido, então a pessoa vai receber e ao final daquilo, né, que é o que todos nós esperamos, né, que essa pandemia passe e que a gente possa retomar com segurança as nossas atividades normais, que aquilo seja dado, por exemplo, em comodato, né, para o trabalhador. Então, assim, é um mecanismo que talvez possa ser utilizado para analogia, mas acho que o principal é sinalizar já, de repente, para o seu gestor de que você não possui aqueles meios, né? Isso evita acho que pode evitar lá na frente, numa eventual judicialização, de você dizer que você agiu com boa fé, né? Demonstrou desde o início a sua impossibilidade de estar utilizando aquele mecanismo aquele meio específico, né? Para fornecer, e você sinalizando isso. Por quê? Porque amanhã depois, se vier a ter, né? O doutor Júlio falou que ainda não teve uma busca por isso, né? Então, eu vou interpretar isso como um sinal positivo, né? De que talvez esses descontos não estejam acontecendo, né? Assim, aí ele que é da área, sabe, já deu pra gente aí a dica, né? De que não está acontecendo essa procura. Mas, assim, a gente não sabe até quando isso vai durar e como isso vai ser administrado pelos gestores de um modo geral. Então, acho que o importante é, se a gente ainda tem dúvidas sobre o que vai acontecer, a gente ainda está nesse cenário de insegurança, o importante é que a pessoa pontue desde agora, para que ela possa, lá na frente, se numa eventualidade tiver que entrar com uma ação judicial para, por exemplo, pedir que não haja aqueles descontos, né, para que esses descontos sejam anulados ou compensados, que ela tenha já feito um caminho de produção de provas para que isso possa ser utilizado depois em benefício dela, para demonstrar que ela agiu com boa fé e que ela não fez simplesmente porque faltou, ou simplesmente porque não quis estar e não quis atender ao trabalho, mas que ela estava impossibilitada de, né? Então, acho que isso é importante, criar essas evidências desde agora. Muito obrigado, Karina. Bom, pessoal, a gente então vai encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Júlio Canelo, que é do Boechat e Wagner Advogados. Ele presta assessoria jurídica à Associação de Docentes do Cefet. E gostaria então de agradecer também a Karina Lima, que é advogada e assessora jurídica do Sindipetro, Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro. O pessoal aqui nos comentários está dizendo ótimo debate, grata, o pessoal está agradecendo muito, obrigado, que live maravilhosa, muitas dúvidas esclarecidas. Eu não tenho dúvida que a live foi excelente,
vocês trouxeram para a gente muitos elementos que a gente, às vezes, né, até tem alguma noção, alguma ideia, mas, concretamente, a gente fica muito perdido. E acho que vocês trazendo esses elementos, legislações e princípios, e os exemplos que, por exemplo, a Karina trouxe do Sindipetro, o Júlio trouxe das diversas associações de docentes, acho que isso dá um certo caminho para a gente poder seguir uma luz no fim do túnel. Então, queria, novamente, em nome da frente, agradecer pela disponibilidade. Bom, e se vocês quiserem fazer um comentário final, a gente vai encerrando por agora. Muito obrigado, Karina, muito obrigado, Júlio. Obrigado. Boa luta a todos. Obrigada, eu que agradeço. Aqui, boa luta a todos e vamos nos conscientizar, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos aí para a melhoria, né, da condição dos trabalhadores, né, de todos nós, que melhorando isso, a gente melhora a sociedade também, né, e acho que esse é um papel que cabe a todos nós. Certamente. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. A frente agradece.